É urgente ter paciência. Se você quer tirar os comunistas do cenário e dominar o espaço, você tem que ter paciência e agir de maneira, sabe, não parar, não precipitar e não retroceder. Tá entendendo? Então é isso. Não parar, não precipitar e não retroceder. Mas no Brasil não, se o sujeito fez um curso, digamos, de economia, a economia é a medida máxima do conhecimento humano. Ele acredita que ele pode julgar tudo à luz daquilo que ele aprendeu naquela faculdadezinha. O objetivo central desse curso é dar a vocês os instrumentos para que vocês se transformem em inteligências autônomas. A alta cultura do país é feita sempre por 5 ou 6 inteligências autônomas dotadas de criatividade e mais um certo número de inteligências autônomas que não têm a criatividade no mesmo nível, mas são capazes de acompanhar o que elas estão fazendo. As grandes obras criadoras elas não teriam o menor efeito se não dispusessem em torno delas um círculo de estudiosos que, embora sem ter a mesma genialidade criativa, são capazes de manter um nível de compreensão que está subentendido nessas obras. Dito de outro modo, a cultura superior se constitui de algumas centenas de pessoas. Mesmo num país de grande população, mesmo aqui nos Estados Unidos, algumas centenas é quanto basta para manter, para não deixar a bola cair. Acontece que a inteligência autônoma é uma coisa que no Brasil ela sempre foi hostilizada e hoje em dia realmente não tem mais lugar para ela. Se você observar direitinho, você verá que todos aqueles que realizaram grandes obras no Brasil, por força da sua inteligência criadora autônoma, foram sempre muito hostilizados. Muito, muito, muito. Quer dizer que o problema não é ser hostilizado, o problema não é a perseguição pessoal, porque muitas vezes é claro que o indivíduo que está empenhado num trabalho dessa altura, ele está pouco se lixando se a pessoa gosta dele ou não. O problema não é este. O problema é que o círculo de rejeição que se forma em torno deles impede que as suas obras, as suas descobertas, as suas ideias exerçam sobre a sociedade o papel vitamínico e fecundante ou hormonal que poderia desempenhar, né, espalhando, como em círculos concêntricos, possibilidades intelectuais mais altas por virtualmente toda a população. Então, isso quer dizer que mesmo que você tenha obras absolutamente geniais, e eu estou persuadido de que no Brasil há obras mais altas do que você encontra aqui nos Estados Unidos. Aqui não tem nenhum Mário Ferreira dos Santos, né? Não tem nenhum Gilberto Freire, nada dessa altura, nada. Então, apesar disso, a cultura superior aqui é infinitamente superior ao Brasil. Por quê? Porque as grandes obras, elas exercem uma irradiação em torno, né? Elas têm um papel na educação e elas são aceitas e prezadas como um patrimônio nacional. Eu acho que no Brasil, né, quando não são considerados verdadeiros crimes de lesa pátria, como aconteceu no caso do Gilberto Freire, elas são simplesmente soterradas sob camadas e camadas de silêncio desdenhoso ou de hostilidade invejosa. É uma coisa absolutamente doente. Assim, não, eu creio que não há similar. Eu encontrei, por exemplo, quando morei na Romênia, eu vi que o romeno é muito ciumento. Se você fala bem de um outro romeno, você tem que falar bem dele também. Se você convida um sujeito para uma festa, você tem que convidar a cidade inteira, senão todos ficam seus inimigos. E eles têm isso, então eles falam muito mal uns dos outros, né? Inclusive das grandes figuras da inteligência romena. A Romênia foi o único país onde eu ouvi alguém falar mal do maestro Sérgio Celibidache. É universalmente aplaudido, mas na terra dele o pessoal torce o nariz. Apesar disso, eles têm uma hostilidade para com as grandes figuras, mas eles não as escondem. Ao contrário, eles as tornam objeto de discussão pública e não tentam esconder. Por exemplo, tem muita gente que odeia o Émile Cioran, mas todos leram o Émile Cioran e todos reconhecem a importância e o valor, né? Do mesmo modo, quando você, existem divisões e hostilidades políticas profundas, isso não impede
que as obras de parte a parte sejam prezadas e admiradas. É isso. Lá vigora um pouco o negócio do falem mal, mas falem de mim. Né? Mas no Brasil não. No Brasil é não falar nada, é fazer de conta que não existe. E é, sobretudo, esconder o sujeito e usurpar as ideias, as expressões, até às vezes a linguagem do camarada, imitá-lo, macaqueá-lo, e repassar adiante sob forma caricatural. De maneira que é um processo entrópico. Tudo que foi feito de mais alto e de melhor acaba sendo, vamos dizer, esmigalhado em milhões de cópias infinitamente inferiores. Né? Aqui estão me avisando que não há sincronia entre o áudio e o vídeo. Isso é de enlouquecer qualquer um. Então nós vamos reiniciar a transmissão para que isso não aconteça, porque senão fica como aquelas dublagens da televisão brasileira, né? Que o sujeito faz assim, meia hora depois aparece ele dizendo bom dia. Né? Precisa esse outro microfone. Pode ligar também? Então, muito bem. Então agora já sincronizou. Então, acho que eles acompanharam a primeira. Não preciso repetir o que eu disse ou não? Não. Muito bem. Então, quando ele fala de inteligência autônoma, surge o problema de qual é a base da segurança que o sujeito tem para dizer isto ou aquilo, para acreditar nisso ou naquilo, para acreditar que aquilo que ele descobriu é verdade. Né? Em geral, as pessoas buscam a segurança na concordância do meio social. Quer dizer, você precisa de semelhantes e pares que pensem como você. Então, é natural que as pessoas, quanto mais incapaz, quanto mais inepto é o indivíduo, mais ele necessita dessa aprovação. Então, a confirmação mútua de vários idiotas transmite a todos eles uma sensação de segurança, uma sensação de estar na realidade. Porque o discurso coletivo, a fala coletiva, ela cria um cenário que tem sobre os indivíduos o efeito de uma realidade, como se fosse uma peça de teatro, né, na qual eles passam a viver dentro daquele enredo, e pelo fato de participarem do enredo sentem que estão participando da realidade, quando na verdade pode estar participando apenas, vamos dizer, de um delírio grupal. Né? Mas esse delírio grupal, para quem faz parte dele, é uma coisa enormemente persuasiva, e mais persuasiva do que qualquer outra coisa. Isso quer dizer que se o sujeito vê uma coisa com seus próprios olhos, mas o grupo diz que é outra coisa, ele acredita na segunda coisa. Isso aí é uma coisa tão notável, isso já foi testado, né, em psicologia 1000 vezes. Quer dizer, você cria, por exemplo, houve um experimento, eu não lembro quem fez, mas que você cria um acontecimento qualquer e você junta 100 pessoas, né? E combina com 99. Por exemplo, o personagem vai aparecer vestido de verde, mas vocês vão dizer que ele estava vermelho. Eles avisam 100 pessoas, eles avisam 99 e não avisam 1. Né? O sujeito está vestido de verde, todos dizem que é vermelho. O centésimo sujeito acaba concordando que ele está vestido de vermelho. Né? Então, o temor de você parecer deslocado da visão coletiva está ligado, evidentemente, ao temor da loucura. A loucura é uma forma extrema de isolamento mental. Então, como, em geral, as pessoas não têm muito um critério de normalidade para si mesmo, então o que funciona como critério de normalidade é a aprovação da maioria. Todo mundo diz que eu sou normal, portanto eu devo ser normal. Não é isso? Quanto mais desprovido de alta cultura é um ambiente nacional, mais esta aprovação coletiva se torna necessária mesmo nos debates que diriam respeito à alta cultura e que jamais poderiam ser resolvidos assim. Você note bem que ao longo da história humana, absolutamente tudo que foi descoberto, tudo que foi criado de mais notável, foi feito por indivíduos, e eles não estavam absolutamente concordes com a maioria. Tá certo? Ainda que nem todos tenham sido hostilizados, né? Alguns, ao contrário, foram até prezados, mas é claro que
o quadro de referência deles não era a aprovação dos outros, não era a opinião da maioria. Não que necessariamente desprezasse a opinião da maioria, mas simplesmente não contavam com ela, tá certo? Então, nós temos que perguntar o que dá a essas pessoas esta segurança de poder ficar sozinhas. Quando todo mundo diz que 2 mais 2 é 5, elas continuam insistindo que é 4, vamos dizer, imperturbavelmente, sem temor de estar loucas por isso, tá certo? Ora, só há uma coisa que pode dar a você esta segurança, é a universalidade do seu quadro de referência. Quer dizer que quando todos nós precisamos vamos dizer, de um processo de socialização e humanização, tá certo? Que nos integre no nosso meio social e na espécie humana, tá certo? De modo que, por mais diferente que você seja, você não se sinta uma aberração, não se sinta um doente, não se sinta um monstro, tá certo? Então, desses vários modos de socialização, a alta cultura é evidentemente o mais poderoso e o mais importante deles, tá certo? Porque na medida em que você abre um diálogo com as grandes inteligências de todas as épocas e com as grandes obras de todas as épocas, bom, você adquire uma dimensão do que é a normalidade humana em geral, tá certo? E não especificamente no meio social onde você foi criado. É isso que se chama, em antropologia, você se desaculturar. Quer dizer, desaculturar é você se libertar das limitações da sua cultura em particular e ser capaz de raciocinar como uma pessoa de outras culturas, de outros lugares e, sobretudo, de outras épocas, né? Quer dizer, esta flexibilidade temporal é muitíssimo importante, porque é a única coisa que pode dar a você a dimensão do que é o humano em geral, né? Quer dizer, se você não tem flexibilidade imaginativa suficiente para você entender o que um Lao Tse, ou um Confúcio, ou um Shankaracharya está dizendo, é que se você está estritamente preso aos padrões da sua cultura, então você não está na altura da humanidade, mas está apenas na altura de uma província. Isso é exatamente o que se chama provincianismo. Quer dizer, o provinciano é o sujeito que acredita que todo mundo é igual à sua província. O que não é igual à sua província é loucura, tá certo? É anormalidade ou nem sequer existe. Tá certo? Então, a aquisição dessa abertura é um dos elementos fundamentais da educação superior. Tá certo? E a gente vê que no Brasil de hoje isso tem falhado assim fragorosamente, né? Eu noto, por exemplo, que a extrema facilidade com que qualquer sujeito que fez qualquer curso universitário no Brasil, ele acredita que aquele curso que ele fez é o limite máximo do conhecimento humano. E ele não consegue imaginar que pode haver, para além daquilo, outras pessoas que sabem mais, ou que sabem muitíssimo mais, ou que sabem infinitamente mais do que aquilo. Tá certo? Você vê que aqui nos Estados Unidos a gente de fato não encontra esse problema. Aqui qualquer especialista em qualquer coisa, ele sabe as limitações da perspectiva dele e sabe que para abordar certos problemas ele precisa da colaboração de muitos especialistas de outras áreas que aos poucos podem ir integrando e lhe dar uma visão mais completa das coisas. Mas no Brasil não, se o sujeito fez um curso, digamos, de economia, né, a economia é a medida máxima do conhecimento humano. Ele acredita que ele pode julgar tudo à luz daquilo que ele aprendeu naquela faculdadezinha, que em geral no Brasil são faculdades absolutamente miseráveis. Eu volto e meia encontro isso.